Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 28 de agosto, e a igreja celebra neste dia a memória de Santo Agostinho, o filho de Santa Mônica, cuja memória celebramos ontem. Agostinho foi bispo, viveu entre 354 e 430. Recebeu o batismo das mãos de Santo Ambrósio em Milão e depois foi pastor, teólogo, catequista, mistagogo, homileta, defensor da fé, promotor da vida comunitária. É também autor de uma regra monástica que influenciou muitas ordens, muitas congregações religiosas. É um dos doutores da Igreja Latina. O trecho do Evangelho de hoje que a liturgia nos propõe é de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história de 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As sensatas levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As jovens sensatas responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nesta memória de Santo Agostinho, Jesus nos conta uma parábola. É apresentada como uma parábola do reino dos céus, mas é ao mesmo tempo uma parábola nitidamente sobre a temática da escatologia, do juízo final. E a parábola é sobre um casamento, mas é um casamento bastante diferente. Primeiro porque é o noivo quem está para chegar. A noiva simplesmente não aparece na narrativa. A noiva é substituída por 10 jovens, 10 moças, distribuídas em 2 grupos, e estas 10 jovens são acompanhantes do noivo. E terceiro, a temática da vigilância e da preparação adequada
por meio do símbolo do óleo, pois o banquete, estranhamente, é à meia-noite. Então, 10 jovens, o noivo que está para chegar e demora, e a pergunta é sobre a existência ou não de óleo. Claramente a parábola tem muitas alusões ao livro do Cântico dos Cânticos, e é também não esquecer o contato com o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse praticamente se conclui com este casamento entre o Cordeiro e a noiva, a esposa do Cordeiro, descida do céu, sem ruga, sem mancha, bela, enfeitada para o seu esposo. Outra temática muito importante na parábola é a temática sapiencial da sensatez e da insensatez. Há 5 jovens que são prudentes, que são sensatas, e 5 jovens que são insensatas, são imprudentes. É bom recordar claramente a vinculação com o livro dos Provérbios e também com o livro do Eclesiástico, sobretudo Provérbios, capítulo 9. O óleo nos dá também uma informação importante. Ora, por um lado temos a temática da vinda do Filho do Homem, o noivo que está para chegar. E o noivo está demorando. Aqui aparece a temática da parousia adiada, como nós refletíamos ontem. Então, a comunidade de Mateus, que é da década de 80, final do século I, já está bem distante, por exemplo, de 1 Tessalonicenses, onde a parousia é bastante imediata. Em 1 Tessalonicenses, sobretudo o capítulo 4, Paulo e a sua comunidade imaginavam que a vinda do Senhor seria muito em breve. No Evangelho de Mateus, e nesta parábola especificamente, se escuta claramente a mensagem: o noivo está demorando. O atraso do noivo significa exatamente o adiamento da parousia. A pergunta é: como a comunidade cristã deve esperar este noivo que está demorando? Aparecem, portanto, o tema do julgamento, o tema do discernimento, porque há 10 jovens sensatas e 10 jovens insensatas. E, finalmente, o tema da vigilância por causa do óleo. Ter ou não ter óleo para manter a lamparina acesa. Percebam que aqui aparecem 3 temáticas fundamentais da escatologia do Evangelho de Mateus: a vinda do Filho do Homem, o julgamento ou o discernimento entre os sensatos e os insensatos, e finalmente o tema da vigilância. O óleo, portanto, nos fala desta vigilância noturna. Não se deve dormir, ou é verdade que as moças dormem, mas mesmo que durmam, a lamparina deve permanecer acesa. Isto é, essa temática da vigilância do óleo fala exatamente da responsabilidade pessoal. Eu sou responsável pela minha lâmpada. O óleo é muito presente, ou a lâmpada acesa é muito presente, por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 18. A mulher sensata, a mulher forte do poema de Provérbios 31, mantém exatamente a sua lâmpada sempre acesa, sua lâmpada nunca se apaga, e ela continua trabalhando mesmo à noite de modo pressuroso e fiel. Jeremias 25, versículo 10, manter o óleo, manter a lâmpada acesa. O óleo, o azeite de oliva, serve de alimento. Na dieta do Mediterrâneo, o azeite de oliva é fundamental.
O óleo também serve para a iluminação, para manter aí a lamparina acesa à noite. E o óleo também, o azeite de oliva, é utilizado no culto, tem uma vinculação com o templo, com o culto e, portanto, com Deus. Esta é a terceira parábola nupcial. Recordamos a do capítulo 9, versículos 14 e 15, do ambiente do jejum, a presença do noivo. Portanto, não se deve jejuar porque o noivo está presente. A parábola do capítulo 22, o casamento do filho do rei. Diante desse contexto tão bonito, desta parábola das 10 virgens e do noivo que se demora, depois o grito que ecoa no meio da noite, o noivo está chegando, nós então somos convidados a refletir sobre algumas coisas. Primeiro, quem não estiver pronto, quem não tiver a sua lamparina acesa para acompanhar o noivo para a sala do banquete, vai ficar de fora. Segundo tema, a temática da vigilância operosa e fiel. O noivo está demorando, por isso a igreja deve permanecer com a lamparina acesa por meio de uma vigilância fiel e operosa. Terceiro, o futuro da vinda do noivo e a necessidade de discernimento para se optar pela sensatez. E a sensatez consiste em ter exatamente o óleo para manter a lâmpada acesa. Mas o que significa estar com a lâmpada acesa no Evangelho de Mateus para caminhar com o noivo para a sala do banquete? É bom sempre recordar a casa construída sobre a rocha ou sobre a areia, isto é, viver de acordo com a palavra de Deus. Isto está lá em Mateus capítulo 7. Algumas jovens até clamam, Senhor, Senhor. Isso nos fala da liturgia, isso nos fala do culto, isso nos fala da oração cristã. Porém, Jesus responde de modo muito duro, eu não as conheço. Então, não adianta apenas uma comunidade que tem uma liturgia arrumada, uma liturgia bela, uma liturgia bonita, carismas, orações, etc. É preciso a fidelidade à palavra de Deus. É preciso uma fidelidade no fazer. É preciso recordar que o óleo consiste no amor, na caridade, na justiça, na fidelidade. A caridade expressa exatamente a nossa esperança. O critério fundamental que agora Mateus apresenta é o critério no plano da praxis, da ação, no plano da caridade. Guardemos então essa mensagem bonita da parábola das 5 jovens prudentes e sensatas e de outras 5 imprudentes, imprevidentes e insensatas. E peçamos a Deus a grande graça de manter a nossa lamparina acesa. Um abraço, até amanhã, Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.